Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 4b até o final do capítulo. A formação do homem e da mulher. No tempo em que Yahvé, Deus, fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, um manancial subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Yahvé, Deus, modelou o homem com a argila do solo, e suflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Yahvé, Deus, plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Yahvé, Deus, fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, formando 4 braços. O primeiro chamava-se Fisson, rodeia toda a terra de Évila, onde há ouro. É puro o ouro dessa terra, na qual se encontra o bidério e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom, rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio se chama Tigre, corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Yahvé, Deus, tomou o homem e o colocou no jardim de Éden, para o cultivar e o guardar. Yahvé, Deus, deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Yahvé, Deus, disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Yahvé, Deus, modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então Yahvé, Deus, fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Yahvé, Deus, modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui no segundo capítulo de Gênesis, parece que as coisas voltam um pouco no tempo, e é de novo feito um relato da criação do homem. Isso são 2 relatos diferentes, provavelmente escritos em épocas diferentes, mas que buscam explicar pontos diferentes também. Mais uma vez, isso aqui é um relato teológico, nesse caso antropocêntrico, então buscando explicar a criação, no final da criação, sob o ponto de vista do homem. Então, como se os animais viessem para também servir ao homem, né? O homem aqui, gente, lembrando sempre, é a palavra coletiva, usada no original. E tem 2 coisas importantes aqui para se explicar. Primeiro, o fruto do bem e do mal, que vem explicar por que há o sofrimento e o passamento de Deus. Afinal, se Deus criou aquilo que é bom, e o homem estava junto de Deus no início, por que no mundo que a gente vive não é assim? Qual é a explicação mítica de por que isso acontece? A gente vai ver isso um pouco mais pra frente, mas aqui está a semente disso, que é o fruto do bem e do mal. E, assim, eu vou ler a nota de rodapé aqui da Bíblia de Jerusalém, porque eu achei muito explicativa, vai ficar melhor do que eu poderia botar, mas explica exatamente qual é a gravidade do homem comer o fruto do bem e do mal. A gente aprende na escola, nos aprende na escola, na catequese, que porque o homem desobedeceu a Deus, e por desobedecer, como o filho desobedece ao pai, enfim, tem a punição toda aqui. Mas o buraco é um pouco mais embaixo. Este conhecimento é um privilégio que Deus se reserva e que o homem usurpará pelo pecado. Não se trata, pois, nem da onisciência, que o homem decaído não possui, nem do discernimento moral, que o homem inocente já possuía e que Deus não pode recusar a sua criatura racional. Ou seja, não é que o conhecimento do bem e do mal vai dar o conhecimento
perfeito do bem e do mal, por isso o homem vai ser que nem Deus onisciente, porque o homem depois de comer não tem isso. E nem é que o homem vai conseguir discernir o bem do mal, porque Adão já conseguia fazer isso. É a faculdade de decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal, de agir consequentemente, reivindicação de autonomia moral pelo qual o homem nega seu estado de criatura. O primeiro pecado foi um atentado à soberania de Deus, um pecado de orgulho. Esta revolta exprimiu-se concretamente pela transgressão de um preceito estabelecido por Deus e representado sob a imagem do fruto proibido. O pecado original é o homem não se conformar ao plano de Deus e querer ser como Deus porque ele mesmo quer decidir o que é bom e o que é mal. Se Deus preparou para ele aquilo que é bom, o homem quer buscar aquilo que é bom fora de onde Deus criou. E com isso ele está querendo criar como Deus faz. Só que o homem não consegue fazer isso. Então ele buscando o bem fora daquilo que Deus criou, ele busca o mal. E aí, essa vem a explicação do pecado. Pecado que eu aprendi que tem como origem, uma origem de explicação boa, errar a mira. Então o homem, em vez de mirar naquilo que Deus criou, que é o que é bom para ele quer decidir por si mesmo o que é bom para ele. Só que nessa vontade de decidir por si mesmo o que é bom para ele, que ele sofre. Porque não vai ser bom para ele. Nossa, eu falei a mesma coisa 500 vezes, mas enfim, é isso. Não é a desobediência de, nossa, eu comi uma coisa que meu pai falou para não comer. O que mais? Assim, a imagem dos 4 rios, que não é uma imagem perfeitamente geográfica, de que aqui estão as coordenadas onde é que o Jardim do Éden está. Mas sim querendo mostrar que os rios, que são tão importantes para as primeiras civilizações, vêm do paraíso. Então, até o surgimento da sociedade jorra daquilo que vem do paraíso. E o fato de que o homem vem mudado da argila. Então, isso assim, mais uma vez, que não é um relato científico, mas que isso eu acho que ressoa muito com as noções científicas que a gente tem hoje da criação do homem. Porque o homem não brotou na terra do nada. Deus falou, faça-se o homem. E pô, brotou um monte de carne. Mas que Deus pegou de algo que já existia, que aqui é figurado como argila, e soprou sobre ele. No que soprar pode ser dar-se a razão, dar-se a inteligência, dar-se o discernimento. E então, acho interessante, porque miticamente coloca-se argila, mas o que foi? Como é que isso se deu no mundo? Eu não sei. Não sei essa resposta, mas dá pra tirar assim umas coisas interessantes. E a última coisa que eu queria falar é que, mais uma vez, tudo isso são relatos de sacerdotes, sábios, enfim, sem muita certeza, mas são relatos que buscam explicar algum aspecto da vida judaica. E nesse caso, também busca o casamento. Por que que o homem e a mulher se unem num casamento? Aí, a explicação que eles trazem mítica é essa. Porque o homem e a mulher são a mesma carne. Então é bom que eles vivam juntos, porque eles são a mesma coisa. Eles se completam. No casamento, há uma unidade. E é o que eu tinha pra hoje.